De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar da sua vida, este é o plano. Também conosco a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação 996-002707. Também com a gente a Zelar, distribuidora de águas, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Vem para a Proeste Nissan, porque na Proeste Nissan dá negócio. O seu 0 km está na Proeste Nissan, Versa, Kicks, Frontier e tem muito mais. Tem também seminovos com qualidade, garantia para você, te esperando lá na Proeste Nissan. Você vai fazer um grande negócio. O programa Conexão de hoje está batendo um papo aqui com o Dr. Carlos Alberto da Silva Jandol, médico mastologista, falando um pouco aqui sobre saúde da mulher, e a gente está abordando aí a questão do câncer de mama. Nós fomos para o intervalo e a gente falava aí da questão da mamografia, e chegou uma pergunta aqui pelo Facebook também, doutor, com relação à necessidade de proteger a tireoide nesses tipos de exames. Há essa necessidade? Isso é um mito? Como é que é isso? Isso foi uma fake news, né? Uma fake news. Que aconteceu em algumas redes sociais há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, dizendo que a radiação emitida pela mamografia causava câncer de tireoide. Não tem comprovação científica, Marcos. Isso daí pode ficar tranquilo, as pacientes, as mulheres podem ficar sossegadas, porque a quantidade de radiação ou o tempo de exposição as mulheres na questão da mamografia é um tempo muito pequeno, e a quantidade de radiação absorvida pela tireoide durante o exame da mamografia é muito baixo. Para você ter uma ideia, é mais ou menos como se você tirasse uma radiografia do dente ou fizesse um raio-x da face, ou do mesmo raio-x do pulmão, do tórax. A quantidade de radiação e o tempo de exposição que tem quando a mulher faz a mamografia é muito baixo. Ou seja, não tem comprovação científica dessa relação. Mamografia causa câncer de tireoide. A mesma questão também da proteção do abdômen, ou proteção dos ovários, né? Mulheres que não estão grávidas ou que não precisa se preocupar com relação à exposição da mamografia ao seu corpo, a outras regiões. Por quê? A quantidade de radiação exposta e o tempo de exposição é muito pequeno, muito baixo, não sendo capaz de induzir a formação de outros cânceres através do exame da mamografia. É seguro, pode ficar tranquilo. Portanto, então é um mito, né? Tem que derrubar isso aí, foi um fake news. Sem dúvida. Se a mulher quiser, ela pode solicitar a proteção de tireoide, a proteção do abdômen por conta da questão da proteção ovariana, mas não há necessidade, não há comprovação. As mulheres que estão grávidas, aí sim vale um recado a mais. Não tem uma chance maior de causar algum defeito no seu filho, nem nada, pode ficar tranquilo. Mas é recomendável, quando as mulheres estão grávidas ou suspeitas que estão grávidas, não devem realizar a mamografia. Se assim o fizer, em último caso, use uma proteção de chumbo no abdômen. Tá aí, portanto, né, desmistificando aí essa questão. Doutor, queria falar um pouco também daquilo que pode levar a mulher a ter como um fator desencadeante. Quais são esses fatores no câncer de mama? A maior chance do aparecimento do câncer de mama está relacionada à alteração genética. Genética mesmo. Então, existe alguma alteração, alguma deleção no DNA da célula da mama, né, do ducto da mama, onde existe a ejeção do leite, e essa exposição parece que está relacionada principalmente à questão hormonal. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais tempo uma mulher ficar exposta aos hormônios, os próprios hormônios dela, não hormônios como anticoncepcionais, não como pílulas de uma forma geral, aumenta o risco do câncer de mama. Então, mulheres que têm o que a gente chama de menarca precoce, ou começar a menstruar muito cedo, em torno de 9 anos, e parar de menstruar muito tarde, em torno de 55 anos, 60 anos de idade, a mulher fica muito tempo exposta aos hormônios, principalmente ao estrogênio mais a progesterona. Mulheres que não engravidam, que não têm filhos, que não amamentam, são mulheres mais propensas a desenvolver o câncer de mama. A questão do álcool, né, está relacionada ao aumento do câncer de mama, e também o tabagismo. Além das outras, digamos assim, comemorativos que as mulheres têm com relação à vida, né, os hábitos de vida, o sedentarismo, a ingestão em grande quantidade de proteína animal, de gordura,
Isso está relacionado com hábitos de vida, hábitos alimentares, que podem aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama. E existe também o câncer genético, ou seja, o câncer hereditário. A chance de transmitir um gene, um problema para uma filha é muito, muito baixa, mas existe alguns casos, menos de 10% dos casos de câncer estão relacionados à transmissão genética, ou seja, a avó teve o câncer de mama ou o câncer de ovário, que pode estar associado, como é o caso da Angelina Jolie. O pessoal sabe bastante, a partir do momento que a Angelina Jolie expôs a vida dela, né? Ela teve a avó com câncer de mama, ela teve a mãe com câncer de ovário, e ela fez um estudo genético e ela tinha essa deleção, ela herdou essa alteração no gene. Então, antes dela ter o câncer de mama, ela foi lá e retirou as mamas de uma forma profilática. Então, nesses casos, sim, você tem que se preocupar, né, em fazer uma ação mais efetiva, mais drástica, nas mulheres que têm a carga genética. A carga genética é responsável por menos de 10% dos casos de câncer de mama. O que quer dizer isso? 90% das mulheres que têm câncer de mama não tem histórico familiar. Não tem, você pergunta, tem alguém na família com câncer de mama? As mulheres falam, não, doutor, minha avó não teve, minha irmã não teve, apareceu. A gente chama isso de eventual, ou um câncer esporádico. Na família não tem ninguém, de repente aparece um caso. Tá? Então, essa é a maior parte dos cânceres de mama. E a causa parece que é realmente a exposição por maior tempo aos hormônios que a própria mulher produz. Então, o que protege? Né? O que protege é ter uma vida saudável, praticar exercício físico, diminuir a ingestão de álcool, cigarro, ter uma vida mais saudável, praticar uma vida sem tanto estresse. Isso é muito difícil hoje em dia, né? A mulher sai para trabalhar, ela está exposta aos problemas que até então eram os homens que eram expostos, né? Agora as mulheres têm essa carga de estresse, de cobrança do dia a dia, e tudo isso está relacionado ao aumento do câncer de mama. Então, tudo que ela puder fazer para minimizar o risco, né, é bom. E aquelas que têm realmente comprovação genética, aí sim, intervir de uma forma mais agressiva, que seria o caso, a retirada das mamas antes do aparecimento do câncer de mama. São medidas radicais, que não tem volta. A partir do momento que você faz a cirurgia, você retira as mamas das mulheres, reconstrói, mas nunca fica como era. Então, às vezes pode ter algumas complicações e alguns dessabores com esses procedimentos aí, que às vezes as pessoas acham que é muito simples. Tira e resolveu o problema e tal, não é bem assim, né? Várias e várias mulheres vão no consultório e falam, doutor, eu quero tirar minhas mamas, sem histórico, sem fator de risco e simples fato de ter o medo de desenvolver um câncer de mama, né? Então a gente tem que pôr um pouquinho o pé no freio. E às vezes em algumas mulheres que têm um câncer de um lado, e às vezes ela quer falar, quero tirar outra mama também. A gente desaconselha. Por quê? O risco dela desenvolver um câncer de mama do outro lado é baixo, mesmo tendo câncer de um lado. Verdade. Então, em torno aí de 10 a 15%. Então, geralmente os cânceres são unilaterais, doutor? A grande maioria, o câncer é unilateral. E eles acontecem em torno dos 50 anos. Tem mulheres mais jovens que são acometidas do câncer de mama, em torno dos 26, 28, não é a regra, mas a gente vê alguns casos. E tem pessoas de mais de idade, em torno de 90, 96 anos de idade, que podem desenvolver o câncer de mama. Esses extremos da vida são complicados. O extremo de 90, o problema não é tanto o câncer, e sim as doenças que essa mulher tem. Como é que você vai colocar uma mulher na mesa com hipertensão, diabética, com problema de coração para operar, fazer uma cirurgia de mama? É um pouco complicado. No extremo oposto, uma mulher muito jovem, ela tem uma expectativa de vida muito grande, né? Então você tem que fazer um tratamento adequado, rápido, para que ela seja curada do câncer de mama. E infelizmente, em pacientes mais jovens, o câncer de mama tem um comportamento mais agressivo. Ou seja, é um tratamento que às vezes, mesmo você pegando no início, mesmo fazendo quimioterapia, radioterapia, ainda é um câncer agressivo. Essa mulher pode desenvolver metástases e infelizmente vir a óbito, principalmente mulheres mais jovens. O fato de ser mais jovem acaba retardando o diagnóstico ou não? Porque não se pensa em câncer de mama e tal? Esse é um dos problemas, né? Você não está pesquisando o câncer de mama em mulheres mais jovens, né? Então pode ser retardado por isso. Às vezes uma inflamação,
um nódulo que ela acha que é um nódulo benigno, mas assim, qualquer nódulo tem que ser investigado, independente se ele está ali há pouco tempo ou há muito tempo, se ele dói, se ele não dói, se ele inflama ou não inflama, tem que ser investigado, através de mamografia ou ultrassom, se for uma paciente mais jovem, e se houver a necessidade, fazer a biópsia sem dúvida nenhuma, para fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Tá aí, olha, a gente vai para mais um intervalo rapidinho do programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Faça uma avaliação, 99600-2707. Também com a gente, a Zelar Distribuidora de Águas. Faça o seu pedido através do 3454-3330. São tantos números, né? E também com a gente, a Proeste Nissan, ali na Tiradentes 1268. A Proeste é a sua revendedora Nissan para Marília e região. E não é só carro zero, não. Na Proeste, você tem lá um pátio repleto de seminovos, todos com garantia da concessionária para você. Então, não perca a oportunidade, faça um bom negócio na Proeste Nissan, pode ter certeza. Na Proeste, dá negócio. Conexão vai para o intervalo rapidinho e a gente volta na sequência para falar mais aqui sobre câncer de mama com o Dr. Carlos Alberto da Silva Jandon, médico mastologista, o nosso entrevistado esta noite aqui no Conexão. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já!